Dívidas, pessoal. Dívidas. Olha, ontem Angola rebentou com essa declaração aqui da notícia lá do Robert Kiyosaki, o nosso famoso pai rico, pai pobre, que disse o seguinte: viver sem dívidas é o pior conselho que se pode dar a alguém. Ele é o autor do livro lá, Pai Rico, Pai Pobre, que é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Eu posso dizer que é o livro que mudou a minha vida. Então, muitos começaram a se perguntar, mas poxa, se o Robert Kiyosaki é o pai, vamos lá, que ensina sobre educação financeira e tudo mais, como é que vai falar para as pessoas fazerem dívida? Eu tô aqui, eu como vosso irmão da educação financeira, já que ele é o pai, eu sou o vosso irmão. Da educação financeira, eu tô aqui para vos explicar essa questão, tá bom? Mas antes, vamos ler lá a matéria, tá bom? Vamos ler a matéria que o Che agora aguenta, postou ontem, que eu tô gravando, tá? Então vai sair tipo 2 dias ou que é depois da matéria ter saído, tá bom? Então amanhã já sai esse vídeo para vocês. Então vamos lá. Citado pela revista Fortune e reproduzido pelo Observador, Robert Kiyosaki, o autor do best-seller de finanças pessoal Pai Rico, Pai Pobre, vai passar aqui enquanto eu leio, vai passar também aqui esse print que eu fiz aqui. Revelou que tem mais de $1.000 milhões, quase $1.000 milhões em dívida junto da banca. Mas isso não preocupa, garante ele. Por quê? Porque viver sem dívida é o pior conselho que se pode dar a alguém. Ao dizer que não se preocupa com a dívida que tem, Robert Kiyosaki não está a querer dizer que todas as pessoas devem passar a suportar todas as suas despesas com crédito. Quer dizer, não quer dizer que as pessoas têm que fazer dívidas para viverem as suas vidas. Tá bom? Vamos lá. O escritor está a recomendar que as pessoas não devem ter medo de se endividar desde que seja para comprar ativos. Tá bom? Que é produzir tipo, ativo. Eu já ensinei aqui, tem aula de educação financeira, um mini curso gratuito, inclusive. Vou deixar também o link aqui. Eu já expliquei sobre a diferença de ativo e passivo, tá bom? Vai passar o card aqui desta aula. Então, ativo é aquele que mete dinheiro no bolso e passivo é aquele que tira. Por isso que ele falou, recomenda para as pessoas que vão adquirir ativo, tá bom? E não responsabilidades, que são os custos ou passivos. Então, muitas pessoas endividam-se para comprar responsabilidades. Ele evidenciou aí, sublinha o autor. Lembrando que isso pode ser uma receita para o desastre, porque a dívida é contraída. Então, esse é o que Cher agora passou aqui. Então, pessoal, viram lá a matéria, a declaração do Robert Kiyosaki. Então, o meu intuito ao fazer esse vídeo é explicar para vocês os 2 tipos de dívidas que existem, tá bom? Robert Kiyosaki não está querendo recomendar que você, por natureza, tem que fazer dívida, mano. Não faça isso, tá bom? Mas ele está falando que se tiveres que fazer dívida, que faça as famosas dívidas boas. Se você ver aí nessa tela, essa é uma parte do vídeo que eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Então, existem as dívidas ruins e as dívidas boas. E é isso que eu vou ensinar aqui para vocês. Eu tenho uma aula do lado do meu curso de finanças pessoais e educação financeira, onde eu explico sobre as dívidas boas e as dívidas ruins. Porque lá, claro, eu também, de certa forma, no curso recomendo que os alunos façam dívidas, mas dívidas boas que lhe tragam rendimento. É o mesmo conselho que, na verdade, o Robert Kiyosaki deu. Que as pessoas façam dívidas boas, essas dívidas que retornam rendimento no bolso da pessoa. Eu também ensino isso lá no meu curso. Então, eu vou deixar aqui colado depois de eu sair da tela, esta aula lá sobre dívidas do meu curso de finanças pessoais e educação financeira. Claro que eu vou deixar o link desse curso aqui para você que quer se inscrever e aprender mais do que isso apenas que eu vou passar aqui, tá bom? Então, para já, Nelson Gaspar. Vocês sabem que quando há uma notícia que explode o mundo e eu entendo, eu venho aqui no meu canal e faço um vídeo para explicar para você isso. Aconteceu quando o Facebook anunciaram que seria pago. Eu expliquei para vocês como é que funciona o Facebook e onde vai ser pago e como é que vai funcionar tudo isso. E agora isso está criando muito tumulto. Eu decidi gravar esse vídeo para explicar para vocês que me acompanham. Então, sempre que surgir coisas assim relacionadas a esse universo do marketing, negócio e tudo mais, que eu entendo, eu vou vir aqui, vou dar um tapa na vossa cara e vos acordar e falar, não é assim que funciona. Funciona desta forma. Então você já vai se inscrever aqui no canal para não perder essas coisas que eu faço. Vai curtir esse vídeo e vai acompanhar o vídeo sobre as dívidas. Fui! Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Dívidas. Praticamente todas as pessoas em algum momento esteve ou está endividado. É importante nós tocarmos nesse assunto porque é um ponto importante na construção de riqueza. Para começarmos a falar de dívidas, você precisa entender que existem 2 tipos de dívidas. Existe a dívida boa e a dívida ruim. Vamos primeiro começar a falar sobre a dívida ruim. O que é a dívida ruim? A dívida ruim é aquela dívida que normalmente nós todos fazemos.
São aquelas dívidas que nascem da nossa incapacidade de nos controlar. É aquela dívida que nasce quando não temos uma perspectiva de futuro, quando não temos um planejamento e nos deixamos levar pelo consumismo, que faz com que compremos sem pensar. As dívidas ruins são essas dívidas de consumo, que gastamos baseado nesse descontrole, nessa falta de gerenciar a nossa própria vida. E aí nos deixamos levar por essas propagandas e nós entramos nas dívidas, que nós estamos vendo no presente, mas com pensamento no passado. Porque a dívida faz isso. Hoje quem está endividado está vivendo preso àquela dívida que ele fez no passado. E a dívida, ela tira o nosso futuro. Porque contraímos hoje uma dívida para satisfazer uma carência, um desejo ou uma vontade de hoje. Só que o reflexo vai vir lá mais para frente, no futuro. Então, as dívidas comprometem o nosso presente, comprometem o nosso passado porque ficamos presos a eles e comprometem o nosso futuro. No presente, porque nós não conseguimos nos conter. Não conseguimos nos controlar para planejar e fazer uma compra mais inteligente sem procurar recorrer à dívida. E compromete o nosso futuro porque acabamos com esse mau uso que fazemos no presente, adquirindo essa coisa que a maioria das vezes não precisamos e ficamos com o nosso futuro comprometido. Como disse Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, quem compra o que não precisa, um dia terá que vender o que precisa. Então as dívidas realmente elas são cruéis. A melhor definição que eu vejo para uma pessoa endividada é que ela é uma escrava. Uma pessoa que tem muitas dívidas, ela se torna escrava daquelas dívidas. Eu sempre digo que o dinheiro, quando ele trabalha para nós, ele é um funcionário maravilhoso. Ele trabalha dia e noite para nós. Nós podemos estar a dormir de férias e em qualquer lugar e ele está lá trabalhando para nós. Mas, quando você se torna escravo do dinheiro, através da dívida, ele é cruel. A dívida faz com que a pessoa perca, primeiro, a liberdade. A pessoa fica escrava dessa condição de dívida. Às vezes ela tem que trabalhar para pagar essa dívida que ela fez lá atrás. Por exemplo, se uma pessoa contrai uma dívida e aí ela tem que fazer horas extras para pagar aquela dívida, sendo que se ela não tivesse feito, ela poderia fazer outra coisa nesse período. Então ela perdeu a liberdade e ela perde tempo, tempo que talvez seria aproveitado com a família. Segundo, ela perde oportunidade, porque quem tem dívida aparece as melhores oportunidades e a pessoa não tem dinheiro, então ela acaba perdendo a oportunidade. Terceiro, ela perde o fluxo de caixa. O que é perder fluxo de caixa? Quando a pessoa começa a se endividar, o dinheiro começa a sumir de suas mãos. A pessoa começa a não ter dinheiro para mais nada. Até para pequenas coisas, ela não tem dinheiro. Isso é a perca do fluxo de caixa. Agora que você já entendeu os malefícios da dívida ruim, chegamos então na parte da dívida boa. Neste momento você deve estar a perguntar: Nelson, existe dívida boa? E eu respondo: existe dívida boa. E existe em grande escala. Eu vou explicar para vocês. Dívida boa é aquela dívida que você contrai e ela por si só se sustenta. É autossustentável. Ela aumenta o seu patrimônio e sua renda. De forma mais simples, é aquela dívida que mete dinheiro no seu bolso. Por exemplo, quando você vai fazer um investimento e você não tem dinheiro para fazer aquele investimento, então você pega o dinheiro emprestado, mas sabendo que aquele investimento vai te render lucros, que vai poder pagar a dívida e ainda vai sobrar uma quantia para você. Essa é uma dívida boa. Se você faz financiamento de uma casa, o famoso crédito, você faz uma dívida. Aí você pega essa mesma casa, bota em aluguel a um preço considerável que te ajude a pagar a própria casa ou investir aquele dinheiro recebido. Então você comprou a casa através de uma dívida. É uma dívida boa. Um outro exemplo de utilização de dívida boa são as grandes empresas. As grandes empresas, elas não fazem os investimentos delas só com o dinheiro delas. Elas pegam emprestado de bancos ou de outras empresas. Um exemplo vivo é a centralidade do Quilamba. A empresa que construiu aquilo não usou só o dinheiro delas ou dos sócios. Também foram usados o dinheiro de empréstimo ou financiamento bancários e foram pagando com o passar do tempo. E aí eles conseguem lucrar e ainda pagar a dívida. Outro mestre de dívida boa são os bancos. Como é que funciona um banco? Um banco, ele trabalha com dinheiro que não é deles. Exemplo, ele pega o dinheiro de uma pessoa que está parado na conta e empresta para outra pessoa ou empresta para uma empresa que esteja a precisar. Para ficar mais explícito o exemplo, vamos supor que eu tenha 1 milhão parado na minha conta. Na conta corrente, está parado lá sem eu usar. O banco pega esse meu dinheiro
no sistema, eu continuo com os meus 1 milhão. Mas o banco pega esses meus 1 milhão que eu tenho lá e empresta ele para alguém que quer abrir um negócio e vai pedir empréstimo no banco a juros de 10%. Aí o banco tem esse lucro de 10% com um dinheiro que não é dele. Então, os bancos trabalham com dinheiro dos outros. Pega o nosso dinheiro que está parado e empresta para aqueles que estão precisando no momento. Então, a ideia é que nós entendamos que é mais produtivo para nós, se for o caso de adquirir alguma dívida que seja dívida boa. Aquela dívida que vai nos trazer retorno, aquela dívida que vai nos trazer lucro, aquela dívida que vai fazer com que cresçamos. Mas o que eu não aconselho para ninguém é entrar nesse ciclo vicioso das dívidas ruins. Aquela dívida que tiram o nosso sono, aquela que te escravizam e que te viciam. Então, pessoal, percebeu? Percebeu a diferença de uma dívida boa e uma dívida ruim? Percebeu, não? Então, o que o Robert Kiyosaki quis passar é isso que eu já ensino no meu curso desde 2020. No final de 2020 foi quando saiu esse curso. Já ensino desde 2020 que eu ensino isso. Você que nunca fez meu curso, você perde conhecimento que Robert Kiyosaki tem, que eu tenho, percebe? Mano, não tem muito segredo para ficar rico, para fazer realmente dinheiro. Se você souber, se você entender, se você pensar como os que têm dinheiro pensam, você consegue sim fazer dinheiro. Então, se você tiver que fazer uma dívida, contrai a dívida boa. Tipo, você pega um empréstimo no banco para abrir um negócio. Aí, ok. Pega um empréstimo no banco para comprar uma máquina para o seu negócio que vai te render mais. Ok. Aí sim. Se for para fazer um financiamento de um carro, por exemplo, ok, mano, que seja um carro que você vai usar para colocar, por exemplo, num aplicativo que vai gerar dinheiro. Percebe? Não faça lá crédito para um carro para me mostrar nas damas que eu tô bom. Mas não esquece isso, tá bom? Faça lá um crédito que aquilo te retorna dinheiro. Tá bom? Então, é isso que eu quis explicar aqui para vocês. E, olha, não se esqueça, para além do link que eu vou deixar aqui, vou deixar também aqui o link do nosso grupo, onde estão entrando as pessoas que querem aprender a utilizar a inteligência artificial para estudar e para ganhar dinheiro, para criar negócios. Então, se você também quer aprender a usar a inteligência artificial para estudar, para criar negócio, para ganhar dinheiro, saiba que neste mês mesmo de janeiro, esse mês, eu vou fazer um evento gratuito onde eu vou ensinar a utilizar a inteligência artificial para melhorar os seus estudos e não só, tá bom? Então, vai ser gratuito, vai ser aqui no YouTube, mas você precisa fazer parte lá do grupo, que lá no grupo eu vou disponibilizar um PDF depois, onde vai ter mais ensinamentos sobre essa inteligência artificial. E não só, também o público que está lá no grupo vai ser sempre avisado, sempre que sair aula nova sobre esse evento mesmo, sobre inteligência artificial. Então, se você sabe sobre inteligência artificial, mas, mano, inteligência artificial hoje em dia é que estão dominando o mundo, basicamente, tá bom? Não estou falando de ele nos aniquilarem, não. Estou falando de ele fazerem coisas que o ser humano levavam tempo para fazer, eles fazem assim. Então, muitas empresas hoje em dia estão sendo atualizadas. O Facebook mesmo atualizou, o Instagram foi atualizado, o TikTok, todos eles estão sendo adicionados inteligência artificial dentro dela para melhorar a experiência do utilizador. Se grandes empresas estão a usar, imagina você se não usar. Você vai ficar para trás. Então você precisa também usar isso no teu negócio. Eu uso no meu negócio. Tanto é que eu vou ensinar para vocês. Eu uso e você precisa usar também se você quiser aprender a ganhar dinheiro hoje em dia. Tá bom, pessoal? Então vai ser gratuito. Aqui na descrição vai ter o link para fazer parte do grupo. Se inscreva já nesse canal para você continuar ligado aqui. Tá bom? Convida aquele teu amigo que você sabe que tipo já tirou negativa no semestre passado e quer melhorar as suas notas. Eu vou ensinar aqui também a fazer isso. Tá bom? Também tem que ficar ligado no canal. Por quê? Porque sempre que sair coisas assim, tipo esse tipo de vídeo aqui, eu pego a câmera, gravo logo, faço lá, se dá para adicionar um vídeo como esse, adicionei lá do meu curso, vou adicionar só para te fazer entender, tá bom? Eu faço isso sempre, então se inscreva, visita o link na descrição e tamo junto, é esse mês de janeiro, espero lá no lado do sucesso, tá bom, pessoal? Fui!